Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Pra quem não me conhece, é novo ou nova no canal. O meu nome é Letícia Muniz. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e sobe vinheta! Me dói te ver feliz sem mim. Oi, meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui, ó, com esse gordinho, o Jean, né, mãe? Pessoal, não liguem, tá? Que ele tá sem roupa, porque aqui em casa tá calor. E eu vou tentar ao máximo não mostrar ele, porque vai que o YouTube corta, né? Porque ele é bebê. E o vídeo de hoje, pessoal, é sobre a minha perda gestacional, tá? Eu vou explicar pra vocês como que foi. A perda gestacional vem depois do Jean, né? O Jean é meu primeiro filho. E depois que ele fez 4 meses, né? Que eu não tinha passagem pra ter ele. Aí eu tive que fazer força. E além de fazer força, tiveram que usar o fórceps, né? Pra fazer o Jean vir ao mundo. E aí, depois do fórceps, eu perdi muito sangue, pessoal. E aí, o que acontece? Quando eu perdi muito sangue, ele ficou quase 2 horas sem mamar. E nisso, ele ficando 2 horas sem mamar, eu fiquei ruim, né? Porque você sabe, quando a mãe pare o filho, a gente quer amamentar, né? Só que pra mim não foi esse caso. E aí, o que acontece? Passou, né? Deu tudo certo depois do parto dele. E eu consegui depois amamentar ele bem, só que ele vivia dormindo, então praticamente eu peguei íngua, o peito empedrou, porque toda vez que eu ia dar pra ele, tava vazando e ele tava dormindo. E aí, no que eu peguei a íngua, eu tive que jogar muito leite do meu peito no chão, tanto que secou, e aí a gente teve que começar a comprar leite de caixinha, porque o meu leite do peito tinha secado. Tanto que um dos meus peitos, um é maior que o outro, porque ele pegava mais o primeiro. Quando ele nasceu, ele acostumou mais com o primeiro, né? E aí, pessoal, se vocês acharem que tá muito estranho, se é a tela que tá balançando, é eu, né? Que eu tô fazendo meu filho dormir. E igual eu falei, eu vou fazer os vídeos sempre com ele. Ou ele brincando e gritando, chorando, né? Vou tentar fazer os vídeos, porque eu fiquei muito tempo sem gravar e agora eu quero voltar com tudo. Pra poder dar uma vida melhor pro meu filho, dar uma vida melhor pra mim, pro meu marido, pra gente poder trabalhar pra nós mesmos e pra Deus abençoar a gente, pra gente poder abençoar outras pessoas, né, que precisem também. E assim, resumindo, voltando na parte da amamentação, né, um dos meus peitos são maiores porque ele nunca pegou os dois, era sempre forçado e quando ele pegava ele tava dormindo. E o que acontece? Eu peguei, né? E tive que tirar ele do peito, porque o meu peito tava vazando muito e ele vivia dormindo quando eu ia dar. E pra acordar ele era difícil. E aí ele parou de mamar no peito e o leite secou. E do leite secar, a gente teve que dar leite de caixinha pra ele e dar Mucilon e o Nestogênio, porque eu não trancou o intestino dele. E aí, quando o Jean, ele fez 4 meses, eu engravidei novamente. E eu não percebi que eu tinha engravidado. Por quê? Porque eu tava tão cansada e exausta fisicamente, mentalmente e psicologicamente que eu não percebi mudança nenhuma no meu corpo, eu juro pra vocês. Quem percebeu foi meu marido. Tanto que, como vocês sabem, eu fiz um vídeo falando que a gente saiu da igreja e que agora a gente fica de boa em casa e a gente só vai quando a gente quer. E a gente bebe normal, nossa cervejinha em casa, coloca nossa música e fica de boa. E aí o que acontece? Ele que percebeu, né? Que a gente tava bebendo e falou, tem bebê aí na sua barriga. E toda vez que ele fala isso, é porque realmente tem. Tanto que quando eu engravidei do Jean, ele falou que tava sentindo que eu ia ter um filho e que eu tava grávida esperando bebê. E eu achava que era mentira. Tanto que quando eu fiz o teste dele, que eu descobri que o meu sonho era ser mãe, foi um susto. Porque eu falei assim, não é possível. Depois que ele falou que eu tava grávida, realmente eu fiz o teste e eu tava. E aí, nessa segunda gestação, ele falou a mesma coisa. E eu não acreditei. E eu sentia mesmo minha barriga chutando, mas tinha gente no TikTok que eu via falando sobre a maternidade que era normal. E aí o meu marido falava, não é normal, é outro neném aí dentro da sua barriga, tem outro neném. E aí eu achava que era coisa da minha cabeça ou era coisa da cabeça dele. Só que uns simples dias
eu fui tomar injeção trimestral, que eu tive que tomar injeção trimestral porque, igual eu falei, eu tive complicações no parto do Jean e eu tive hemorragia, fiquei quase 3 meses sangrando, aí depois eu tive que tomar injeção trimestral, porque senão eu ia acabar morrendo, porque eu tava muito pálida, eu andava pálida de tanto sangue que eu perdia, e eu não conseguia comer, eu passava metade do tempo dormindo, e comer que era bom nada. E aí eu comecei a tomar injeção trimestral, e aí nisso que eu fui tomar injeção trimestral, foi onde eu senti uma dor muito forte na minha barriga, eu achei que era a minha menstruação vindo, e não veio. E aí o que acontece? Quando eu tomei essa injeção, eu acabei sentindo que tinha descido alguma coisa em mim. Aí eu falei, é minha menstruação. Quando eu fui ver, não era. Era aqueles coágulos, como se fosse o bebê se formando dentro. E eu sei porque eu fui pesquisar sobre aborto. E realmente foi um aborto espontâneo. Porque eu já tava lá fecundado, já tava lá dentro, já tava se formando. Só que eu não sabia que eu tava grávida. E aí acabou que eu perdi o meu segundo filho. E pra mim e pro meu marido foi um baque. Mais pra ele, porque ele sabia que eu tava grávida e eu não quis fazer o teste. Porque várias das vezes eu fiz 2 testes, 3 testes no dia, que eu tinha comprado aqueles kits de teste, achando que eu podia estar grávida, porque toda vez ele falava que eu tava grávida, quando a minha menstruação atrasava eu ia lá e fazia, porque realmente eu fiquei com muito trauma do meu parto. E o que eu passei eu não desejo pra ninguém. Foi o pior parto da minha vida. A única coisa boa foi ver o meu filho. Porque ele ficou 2 horas sem poder mamar. E quando eu dei o mamar pra ele, ele mamou só um pouco e dormiu. Porque só o que ele sabia fazer era dormir. Tanto que meu peito empedrou de leite. E tem gente que me julga falando que eu não quis dar mamar pra ele, que meu peito era grande, que eu podia ter amamentado ele até agora, que ele tem 9 meses. Mas ninguém sabe o que eu passei, né? Ninguém sabe como foi difícil ter que acordar ele pra dar mamar, porque ele não acordava. E eu também tive que começar a trabalhar quando ele tinha 2 meses, porque como eu falei, eu não consegui pegar o Bolsa Família, e eu só consegui o salário de maternidade, e os 5 mil que eu peguei eu consegui pagar as contas, e tive que comprar as roupas dele, que ele tava sem roupa nenhuma, tive que comprar fralda, leite, tanto que eu fiz um estoque de fralda e leite, e graças a Deus, Deus abençoou e deu certinho pro outro mês. Só que aí depois acabou o dinheiro, gente. E aí, agora a gente tá se apertando mais por causa do leite de caixinha, porque o leite secou do meu peito e não tem o que eu fazer. E aí, essa perda gestacional foi difícil pra mim e pro meu marido, né? E aí a gente ficou de luto, a gente sofreu pra caramba. Eu não queria sair de casa. E o meu marido saía e quando voltava estressado, porque era o sonho dele, né? Ter mais um filho. Só que eu não quero ter um filho agora, né? Porque foi difícil o meu primeiro parto e também a gente não tem dinheiro pra ficar se apertando com outro filho. Com um já tá difícil, imagine com o outro, né? Mas sim, o meu sonho é ter mais um filho, mas mais pra frente, se Deus me abençoar e eu viralizar nas redes sociais pra poder dar pro meu filho tudo que eu não dei pro meu primeiro, né? Porque pro meu primeiro tudo foi doação, tudo, 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 tudo. Até fralda que ele ganhou foi doação, graças a Deus que Deus me abençoou. Mesmo eu sem estar na igreja, Deus me abençoou e usou pessoas maravilhosas pra dar fralda pro meu filho. Roupa que ele ganhou eu doei, porque ele perdia muito rápido e graças a Deus, Deus me abençoou e eu abençoei outras pessoas. E o vídeo de hoje é sobre isso, pessoal. Eu acho que vocês perceberam que o meu olhar mudou, né? E a alegria saiu do meu rosto, porque não é fácil falar de uma gestação, muito menos de um segundo filho, né? Mas Deus sabe o que é melhor pra mim, pro meu marido, pro meu filho, né? Era pra gente estar aqui com mais um bebê sim, mas Deus sabia que nós não ia conseguir e levou pra ele, né? E pra mim é muito difícil falar sobre isso. E eu vou encerrar o vídeo agora, né? Porque meu filho acabou de dormir, né? Eu gravei o vídeo balançando ele, ele acabou dormindo. Porque ele já tava com sono, né? E vou partir pro próximo vídeo, porque eu vou postar só hoje 4 vídeos pra vocês. Porque eu fiquei muito tempo parada sem gravar, né? Esperei passar o Natal, o Ano Novo. E agora eu tô aqui voltando pra vocês, tá bom? E é isso, eu espero que vocês entendam, né? Porque que eu fiquei muito tempo longe do canal. E eu espero que vocês me apoiem agora e que divulguem bastante o meu vídeo com seus amigos, familiares, né? E que Deus me abençoe, que eu viralize e que eu consiga dar uma vida melhor pro meu filho, né? E que eu consiga ter minha marca, minhas coisas e não precisar trabalhar para mais ninguém para poder ficar com meu filho, porque eu já perdi um filho e com o Jean vou ser uma mãe muito protetora, porque agora eu sei como é difícil
Como quando eu via as mães chorando, falando que tinha perdido os filhos, pra mim eu achava que Deus depois ia suprir a dor, que depois ia mandar outro, mas não é assim. Quando você perde um filho é bem difícil mesmo. Tanto, até se Deus mandar um outro, você lembra. Você fica com trauma, tudo que você faz pensando se não vai magoar, se não vai machucar. E é isso que passa na minha mente, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.